Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como vocês sabem, a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o João Roque, faixa preta do mestre André Pederneiras, 6º grau. Mora já em Brasília há muitos anos, faz um trabalho excelente lá, foi campeão mundial, brasileiro, pan-americano, lutou MMA também, fez muita luta, viajou muito para o Japão, muita experiência para compartilhar. João, é uma honra ter você aqui, cara. Gustavo, muito obrigado. Eu inicio agradecendo essa oportunidade aí de ter esse espaço aqui para aprender junto com todos vocês aí. E também a oportunidade da gente se rever, né? Tinha um tempo que a gente não se falava aí, né? Um tempo que a gente não se encontrava. E aproveitar, né? Porque esse é um assunto que aproxima as pessoas, né? E que nós tanto gostamos, né? Então, também é um motivo de alegria para mim poder ter esse convívio aí ao redor desse assunto que tanto nos fascina, né? Lógico. À disposição. Então vamos lá no comecinho, como é que foi o começo no jiu-jitsu? Talvez eu comecei assim por influência de um amigo meu, Asens Alfa, né, que era aluno do Oswaldo, e ele estudou comigo e ele começou a falar um pouco assim sobre o jiu-jitsu, eu não conhecia, né? E aí comecei a ter interesse e aí eu frequentava um clube no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas Guanabara. Naquela oportunidade, 2 professores da academia dele começaram a dar aula lá. E aí eu, já um pouco por essa referência, né, desse meu amigo, eu comecei a praticar o jiu-jitsu lá, com 15 anos de idade, né? Ali em Botafogo, no Rio de Janeiro. E aí, logo, com quanto tempo você começou a competir? Que na época não tinha tantas competições assim, né? Com quantos anos você começou a competir? Pois é, então, eu... Assim, além de não haverem tantas competições, também não haviam competições para faixa branca, né? Naquele momento. Então, eu, assim, muito entusiasmado para querer competir. Eu acho que talvez até isso tenha adiantado um pouquinho a minha graduação, né? Então, com 8 meses, assim, eu peguei a faixa azul, que já era uma faixa que me possibilitava participar dos campeonatos. E aí eu comecei, ali com depois dos 8 meses, eu já comecei a lutar campeonato. Aí lutava no juvenil, comecei a lutar ali no Copa Melo e tal. E acho que com 16 anos eu já lutei o campeonato, a última Copa Company. Lutei também, aí já no adulto. Então eu lutava juvenil e adulto para aproveitar as oportunidades, né, de poder estar competindo e ganhando experiência, principalmente nesse início, né, assim, quando você está iniciando essa trajetória competitiva. Quanto mais oportunidade você tiver de botar o pé lá dentro do tatame, né, numa competição, para a formação é importante, né? Então eu acho que eu aproveitei bem as oportunidades. Eu também gosto de perguntar a respeito da carreira nas faixas coloridas também, como você falou, é um período de um aprendizado muito grande, né, cara? E aí eu queria te perguntar isso, qual foi um dos maiores aprendizados nessa época das faixas coloridas para você? Assim, tem coisas que a gente acha que aprendeu numa faixa, quando vai ver a gente mais para frente a gente percebe que o aprendizado ainda não está completo, né? Então são coisas que, vamos dizer assim, eu acho que eu comecei a aprender, né? Na faixa azul comecei a aprender o próprio jiu-jitsu, né? Assim, mais assim voltado para a competição, né? Comecei a aprender o que é ser um competidor, vamos dizer assim, né? Resumindo, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, dessa escolha que eu fiz de ser um competidor, aí vieram inúmeros aprendizados, né? Inúmeros aprendizados, como assim, vamos dizer assim, ter um pouco mais de disciplina, né, que é importante para você realmente conquistar qualquer objetivo assim no meio que é tão competitivo, né? A disciplina é importante. Então a gente começa também a ter esse início, né, essa iniciação nesse aprendizado, disciplina, aí junto com a disciplina outros fatores como uma educação alimentar mais adequada, né, e então assim
nas competições a gente começa também com o tempo, né? A acreditar um pouco mais no nosso potencial, né? Tem aqueles campeonatos que a gente faz aquela primeira luta, né? E acha que não vai conseguir nem dar um passo para chegar no banheiro depois da primeira luta. E com o tempo a gente começa a ver que a gente depois daquela faz mais 3, 4 lutas, né? Isso tudo com o tempo a gente começa a ter um pouco mais de confiança na nossa capacidade. É diferente alguém falar para você que você é capaz e você saber que você é capaz por já ter passado por isso, né? Então, são coisas que esse autoconhecimento também, né? Então, assim, são muitos aprendizados. E na preta, né, para encurtar um pouco, né? Mas a gente pode falar mais, né, dependendo das perguntas, né? Trabalhar um pouquinho mais cada assunto. E na preta a gente aprende a ser mestre, né? Professor, já podendo ocupar o lugar de instrutor, né? Poder ensinar alguém, né? Porque é a conversa que a gente sempre ouve falar que é na faixa preta que a gente começa o aprendizado, né? E muitas vezes eu achava até que era um pouco de conversa, né? Mas hoje eu vejo mesmo que a gente começa a aprender, né? É na faixa preta, mas aprender o quê? Aprender a ser mestre, né? Colocar no lugar de poder ensinar alguém, poder assim ser exemplo para alguma coisa para alguém e ter essa responsabilidade é um aprendizado também, né? Mas, assim, tem muito mais coisas, assim, é porque também não ficar falando sozinho aqui, para a resposta não ficar muito longa. Ah, tranquilo. Cara, como você falou, pô, esse tempo todo de experiência para você poder passar para os seus alunos hoje em dia, toda a experiência que você teve, não só nas faixas coloridas, mas competindo como faixa preta, lutando no MMA. Então é o seguinte, em 2014, eu comecei uma lista chamada os top 10 erros psicológicos que os atletas cometem e como evitá-los. E eu comecei essa lista pensando, fazendo, né, resgatando as minhas experiências e os erros que eu cometi. Então não é um ranking, foi coisas conforme eu fui pensando, eu fui botando coisas como, pô, focando muito no resultado, tá com tanta vontade de ganhar, só pensa, tem que ganhar, não posso perder, ficar naquela neura e acaba não se soltando. Ou o medo de desapontar os outros, ou às vezes o medo de errar. Tem várias coisas que às vezes acontecem ali no meio. Tem alguma coisa que você acredita que você cometeu assim em algum momento na sua carreira, que hoje em dia, como você superou, que hoje em dia você pode passar para os seus alunos e falar, pô, eu já fiz isso, cara, tô te dando um toque porque eu já fiz isso. O que vem assim à tua mente? Então, Gustavo, a gente, numa luta de campeonato, a gente sempre tem a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Mas, de fato, a gente normalmente tende a aprender mais com as derrotas, né? E Exato. não se foca tanto em aprender com as vitórias, né? Reconhecer o acerto daquelas coisas que a gente fez para chegar até a vitória, né? E eu vou ficar nesse mundo comum aí, vou dizer algumas coisas que eu aprendi com as derrotas, né? Mas, assim, uma delas é nessa vã tentativa da pessoa se acalmar, eu já cheguei ao ponto e já conversei com algumas pessoas que também compartilharam dessa mesma experiência, né? Já cheguei ao ponto de me acalmar tanto assim que passou do ponto, que eu não estava muito legal para lutar o campeonato. Eu achei que eu precisava estar um pouco mais ligado assim Muito na luta, relaxado, né? né? É, e já preocupado com a outra luta, né? Então, assim, me poupar um pouquinho. Então, esse foi um aprendizado, né? Não, hoje, o que eu falo assim, para os meus alunos é o seguinte: para não ficar lutando contra a adrenalina, eu digo o seguinte: eu gosto de lutar, assim, eu estou lutando, voltei a lutar agora nos campeonatos, né, de Master, né? No passado eu lutei 3, em 2017 eu lutei 3 também, né? Então eu digo o seguinte: eu gosto de lutar com adrenalina. Melhor, fica melhor, assim, entendeu? Mas, assim, eu entendo que o meu papel seja o de equilibrar essa adrenalina. Equilibrar, entendeu? Controlar, administrar, dominar, entendeu? Mas não deixar a adrenalina me atropelar, porque lutar sem adrenalina eu acho que já não é uma coisa boa. Então, esse foi um grande aprendizado que eu demorei muito tempo para chegar, assim, nessa depuração desse pensamento, dessa conclusão, né? Que pode até se aperfeiçoar, espero que sim, né? Com o passar do tempo, mas hoje o ponto a atual situação da coisa é nesse sentido, né? De que para mim eu vejo que é melhor lutar com adrenalina, né? Mas de forma equilibrada, né? Lutar sem adrenalina, sem um campeonato, não é uma coisa muito boa, porque a adrenalina, ela inclusive pode fazer você bater um recorde, né? Ter uma performance superior à que você tem, inclusive nos treinos de academia, né?
Isso tudo aí é graças à adrenalina. Então, a adrenalina não é uma coisa ruim, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. Eu acho que o grande legado que fica, se eu dissesse assim, qual é os grandes benefícios, por que eu indicaria, aconselharia alguém a participar de campeonatos? É justamente para ter, na sua formação, esse diferencial de saber lidar com a adrenalina. Exato. Dentro de um ambiente seguro, né? Porque um campeonato um ambiente controlado, é um ambiente que tem um nível de segurança, né? A gente sabe que quem está na Terra está sujeito a todas as coisas da Terra, mas é um nível de segurança bom. Então, e a gente consegue assim ter esse trabalho, esse desenvolvimento com adrenalina dentro de um campeonato. Esse é o grande legado que eu acho que as competições deixam, né? E que pode ser utilizado no dia a dia das pessoas, não só nas competições, mas em qualquer situação que a pessoa precisa ter um pouco mais de autocontrole, domínio. Essa vivência dela de campeonatos pode assim se apresentar, né? E ser útil em qualquer momento da vida da pessoa. Esse é um aprendizado. O outro, também para não alongar muito a minha resposta, assim, você precisa aprender assim, a saber quem você deve ouvir, principalmente assim nos momentos assim que precedem a competição, se cercar de pessoas que saibam, assim, entendam aquilo que você está vivendo e que possam dizer alguma coisa que faça você ir para frente, porque às vezes as pessoas no campeonato ali estão assim cercadas de pessoas que não que a gente deva ser mal educado e coisa, mas ter atenção não quer dizer que você está do lado de uma pessoa que você tem que ouvir ela, entendeu? É saber dar o valor para aquilo, para o devido valor para aquilo que você ouve assim perto de campeonato, porque muitas vezes são, não são orientações que, vamos dizer assim, as mais adequadas, né? Então você está assim rodeado, né, assessorado por pessoas que entendam o que você está vivendo e sejam capazes de trazer uma palavra positiva, uma palavra que traz assim, traga um fortalecimento, isso é bem importante. Agora, a gente também sabe que eventualmente é natural e comum e até desejável que os familiares nos acompanhem, namorada, amigos, né? São pessoas sempre muito bem-vindas, é óbvio, e que muitas vezes não têm essa vivência, né? Ainda não são capazes de compreender o que a gente está assim precisando naquele momento, né? Essa questão do equilíbrio, né? Mas não quer dizer que a gente tenha que se afastar dessas pessoas, não é isso. Mas é saber filtrar o que as pessoas estão dizendo, né? Para não deixar, vamos dizer assim, ter uma interferência que não seja a melhor, né? Porque a gente pretende naquele momento. E exatamente porque na maioria das vezes eles estão querendo ajudar. Na cabeça deles, né, o que eles estão falando com boas intenções, infelizmente não é o certo. Aquele amigo de treino também que fala, pô, mas tu vai estar com aquele cara, meu irmão, o cara faz não sei o que, cuidado, e aí pô, bota um monte de grilo na cabeça, né? É, inclusive também, duas coisas importantes que você está falando, Gustavo, porque um bom conselho pode vir da boca de qualquer um. Às vezes, quem fala a coisa certa é até um familiar. Nesse sentido que eu estou dizendo assim, é saber ouvir, examinar e ver o que nos presta e o que não nos presta, né? Mas não ficar tão aberto, assim, tão poroso, né? Como uma esponja para qualquer tipo de influência. E eu também já recebi, assim, vamos dizer assim, uma orientação assim que não foi muito positiva de um cara que era assim brilhante, um casca grossa, assim que eu cheguei quando eu fui lutar com o Jens Pulver no UFC, ele chegou lá no quarto do hotel, ele estava lutei com o Jens Pulver, né? Uhum. E ele tava próximo das pessoas que iam lutar comigo, né? Com o Jens Pulver, inclusive, né? Aí ele veio falar comigo e tal, e perguntou se eu estava trocando em pé e tal. E eu falei que estava assim também naquela, né, sem querer abrir muito jogo, né? E aí ele disse, pô, ainda bem, porque é impossível colocar o cara para baixo. E meu plano todo era colocar o cara para baixo. E aquilo mexeu comigo, aquilo também foi um aprendizado, né? Então era coisa que eu não devia ter. E na luta eu consegui colocar para baixo. E ainda falei para o André o seguinte, para o Dedé, né? Se eu não conseguir colocar para baixo, quando eu esgrimar, eu puxo para guarda, isso é tranquilo, né? Porque o Jens Pulver era melhor de boxe do que eu, né?
eu puxo para guarda. E teve uma hora que eu cinturei, que estava com tudo para colocar para baixo, e eu puxei para guarda. Quer dizer, foi uma má influência. E a pessoa que me fez essa recomendação é uma casca grossa, assim, da melhor qualidade. Eu não vou falar o nome aqui porque não precisa, mas então assim, até uma coisa que às vezes não é muito positiva pode vir de uma pessoa que então assim, a gente tem que saber filtrar as coisas, né? Isso é um aprendizado também, né? Não se tá tão aberto a qualquer tipo de influência, né? Resumindo. E ainda falando na parte das faixas coloridas, qual foi um campeonato que te marcou? Não por causa de título, mas que você falou assim, caramba, tem a lembrança boa que você era o teu dia, acordou bem, tudo saiu do jeito que você quis, fluiu bem. Qual foi um campeonato nas faixas coloridas? Assim, eu posso citar, vamos dizer assim, teve um campeonato, o campeonato da primeira luta que eu ganhei no campeonato, né? Essa é inesquecível, né? A primeira luta que você ganha num campeonato é uma coisa assim. Tem gente que já consegue começar ganhando, né? Mas Exato. aí marca porque é o primeiro campeonato e porque é a primeira luta. O primeiro campeonato também é uma coisa marcante, né? É uma coisa inesquecível, a primeira vez que você luta, né? A primeira vitória também é uma coisa inesquecível. Teve um campeonato na faixa azul que eu lutei, um campeonato que foi feito lá na Barra, que eu acho que foi o Atlântico Sul, que foi um campeonato assim para mim bem significativo também. E eu era um campeonato que assim que eu não ia lutar, eu lutava todos os campeonatos, né? Mas eu não ia lutar. Eu estava precisando dar uma descansada e só que todo assim grande parte das pessoas da minha academia iam lutar. E eu que sempre lutava, naquele momento eu me deu uma vontade de estar junto com a turma e tal, e eu fui lutar e foi um ótimo campeonato para mim. Eu consegui fazer assim uma sequência muito boa de lutas, então esse é um campeonato, foi um campeonato importante para mim também. O meu primeiro campeonato foi que eu ganhei na preta, foi o Mameluque, né? Foi tido assim como brasileiro. Uhum. Esse também foi um campeonato bem importante para mim, foi o primeiro na preta, né? E a preta ainda é uma faixa que você ainda assim, acho que para quem é competidor, acho que ganhar uma luta na preta, eu acho que assim, é como se fosse uma consagração daquela faixa que você tem na Isso. cintura, né? Se for um campeonato, então, aí a coisa assim, você assim, para você mesmo, uma resposta para você mesmo de que realmente você se sente mais merecedor daquela faixa que você porta na cintura. Então foi um campeonato bem importante para mim também. Primeira luta de MMA também foi importante. Então assim, todos os momentos têm seu valor, a sua importância, né? Uhum. Então, graças a Deus, assim, o que já tem alguns anos que eu participo de competições, é um legado de boas lembranças e bons sentimentos para mim. E Fica como é até que difícil destacar um. E como é que foi o começo treinando com o Dedé? Como é que foi essa transição, né, que você fez? E quais foram os diferenciais assim que você curtiu bastante, que você viu a diferença no seu jiu-jitsu evoluindo? Então, eu conheci o Dedé, assim, eu era faixa roxa e tinham alguns alunos lá, o Luiz Amigo, né? Que iam, entre outros, né? Alguns poucos que iam lá visitar a gente no clube, né? De Regatas Guanabara, e a gente retribuía a visita, ia lá na academia do André. A gente sempre teve assim, eram como se fossem academias próximas, eram próximas, né? E que tinha um bom relacionamento. Inclusive, até o Márcio, que era meu professor, ele foi treinar lá depois com o André e tal. E aí eu chegou um momento que eu fui treinar no Oswaldo, né? No Oswaldo Alves, que era o professor do Márcio e do Gerson, que me davam aula. E assim, contando bem sinteticamente, né? E chegou um momento que eu permaneci indo no André, visitar e tal. E quando o Oswaldo foi para Manaus, né, teve um período que ele foi para Manaus, a academia meio que ficou fechada, e eu fui treinar no André assim, com mais frequência. Né? Então, assim, eu posso dizer que praticamente na minha faixa marrom inteira, eu treinei com o André. Praticamente. Eu ainda lutava pelo Oswaldo, lutei assim minha faixa marrom inteira pelo Oswaldo, mas treinando no André. O André abriu essa porta, né? Nunca cobrou de mim nenhum posicionamento e tal. E quando eu resolvi, no momento em que eu já estava conversando com o Dedé, que eu mesmo já estava sentindo a necessidade de lutar pelo André, né? Foi quando o Oswaldo ele voltou
o Rio, assim, para passar o Natal, e naquele momento ele já sabendo que eu estava treinando com o André, ele queria me dar a preta por causa da minha trajetória com os alunos dele, com ele e tal. Então ele me deu a preta, voltou para Manaus, onde ele está até hoje. E de lá eu já comecei a partir dali eu já comecei a conversar com o André, ele pedi que ele me aceitasse como aluno, assim, definitivo. Até então eu era aquele visitante que está lá todo dia, né? Aquele visitante. Ele aceitou, né? E me aceitou, e eu sou muito grato por essa oportunidade, foi muito boa para mim, vem me fazendo muito bem até hoje. E o Mameluco foi o primeiro campeonato que eu já lutei pelo André Pederneiras. Na época ainda não tinha nem ainda a Nova União, né? E o André, assim, aí com o tempo eu fui, assim, conhecendo melhor o trabalho do André. Me impressionou um treino que eu também fiz com o André, assim, a qualidade técnica dele, né? Eu estava, assim, já na marrom, já acostumado a treinar com faixas pretas, assim, de boa qualidade e tal. E aí, quando eu treinei com o André, ele me dominou com muita facilidade. Eu fiquei surpreso, aquele jeito que a gente conhece, né, devagarinho, né, assim, quase que parece que não está se movimentando. Quando ele vai ver, já estava montado. Quando eu fui ver, ele já estava montado com uma mão dentro do meu pescoço, assim. E, e assim, não, eu não lembro se ele me finalizou ou se ele não me finalizou porque não quis. É porque eu fiquei com a sensação de que ele tinha me finalizado por causa disso. Foi um dos dois, ele me finalizou mesmo, ou ele não me finalizou porque ele não quis. Mas eu senti ali plena condição, se ele não me finalizou, de ter finalizado. É porque é o tempo mesmo, né? As coisas a gente vai ficando mais velho, vai perdendo alguns detalhes, né? Mas o que importa foi o sentimento, assim, que eu vi que como atleta também o André era uma pessoa de grande capacidade, né? E como técnico eu fui acompanhando o trabalho dele, depois já veio a rapaziada aí, né? O Shaolin, o Charuto, já tinha o Luiz Amigo, o Alexandre, que o falecido, né? Que era assim, né? E tantos outros, aí você mesmo, depois mais para frente veio a tua geração lá, e eu só pude reconhecer uma certeza que para mim já era embrionária, né? Mas eu pude confirmar o valor e a capacidade do André enquanto professor e essa capacidade vem se confirmando até hoje, né? Então, para mim, eu sou muito grato. E o diferencial do Dedé foi o jeito dele também cativar, né? As pessoas. Então, nesse período que eu tive lá treinando enquanto eu era faixa marrom, em momento nenhum ele me cobrou nem mensalidade, nem uma postura com relação à definição de ir para lá ou ficar aqui. Ele sempre me deixou muito à vontade. E eu acho que naquele momento que eu resolvi optar por pedir para que ele aceitasse ser meu mestre, eu ganhei mais do que um mestre, eu ganhei um amigo, né? Para mim, esse é o grande diferencial. E aí vamos falar um pouco aí da quando você começou a entrar no Vale Tudo e como é que foi esse momento. Primeiro, você lutou no Extreme Challenge, né? Extreme Fighting, que era em 96 e pô, Ralph Gracie lutou, Joil, John Lee, os Alan Góes. Como é que foi esse desejo assim de tentar essa parte tentar a carreira no Vale Tudo? A realidade, Gustavo, assim, quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu, estava num período de transição, mas eu ainda peguei um finalzinho, que é essa parte de trocação dentro de academia, né? Ela estava muito presente ainda, bem antigamente, né? Havia muito isso aí, né? Inclusive, assim, Taparia. coisas, taparia, né? E até invasão de academia, visita para testar, e, enfim, etc. E tal. E depois houve um período em que, assim, isso meio que a geração do Dedé, não vou assim, ousar dizer também do Fábio Gugel, assim, essa galera tirou um pouquinho isso da academia, que foi quando... Isso eu estou falando assim da minha visão, né? Como eu percebi as coisas, né? E como eu conto essa história. Pode ser que outras pessoas vejam de outro jeito, tranquilo também. E então acho que teve um momento em que essa galera, assim, essa geração, ela tirou um pouquinho isso das academias e trabalhou mais a parte desportiva do jiu-jitsu, né? Isso foi muito importante para que o jiu-jitsu ele desse assim uma proliferada maior, né? Tivesse um alcance, atendesse melhor as expectativas dos seus praticantes, né? Era uma coisa assim mais abrangente, podia abranger mais pessoas, né?
E depois, com a chegada do MMA, né, eu quero, na época, Vale Tudo, na realidade, né, aí isso, assim, meio que ressurgiu de novo, mas, assim, mais, de uma maneira mais, vamos dizer assim, moderada, mais, com mais método, com mais, vamos dizer assim, né, de outra forma, mas reavivou, né, isso nos atletas de jiu-jitsu, né. Mas eu sou de uma, eu quando eu comecei a treinar o jiu-jitsu ainda era de uma época que praticamente era quase que, pelo menos na academia em que eu treinava, era praticamente obrigado assim, né? Era inevitável que você tivesse uma formação de trocação, né? E, inclusive, assim, o Oswaldo mesmo para dar faixa preta para alguém lá que não trocasse, assim, era muito difícil, assim, para a pessoa ir se graduando, ela tinha que ter, assim, uma boa condição de ter, assim, uma defesa pessoal eficiente na rua, né? Então, acabava que quando era um treino de trocação lá na academia, não tinha muito essa questão de quem quiser, quem não quiser, um horário segregado. Não, era todo mundo que estava ali, de alguma forma estava envolvido, tinha que participar do processo. Então, não tinha muita escolha, assim, né? Então, isso fez parte um pouco da minha formação, né? Então, para mim, foi uma honra eu poder, assim, ter essa oportunidade, né, de ir para o MMA assim, e viver isso, assim, de uma maneira prática, né? A gente sempre era, vamos dizer assim, na época do desafio, né, do jiu-jitsu contra a luta livre, né? Então, assim, a gente tinha que estar preparado. A gente tinha que estar preparado para qualquer eventualidade, e, sabe, sem muito. Então, para mim, assim, foi uma decorrência quase que natural da minha formação. Eu, quando surgiu a oportunidade, eu não nem ponderei se era para ir ou se não era para ir. Eu sabia que o momento tinha chegado, era uma coisa que eu já estava, assim, vamos dizer assim, aguardando. Fiquei feliz quando eu tive essa oportunidade. E como é que foi? Vamos lembrar lá como é que foi mentalmente falando. Tipo assim, noite anterior e dia do evento, né? Primeira vez que está lutando, né? Como é que foi para você mentalmente falando? Primeiro eu fiquei assim, para nós que lutamos jiu-jitsu, participamos de campeonato de jiu-jitsu, muitas pessoas fazem essa pergunta que você fez agora, né? Como é que é a adrenalina, né, de um campeonato, de uma luta de MMA, né? Mas para nós que lutamos assim o jiu-jitsu, competimos no jiu-jitsu, nós sabemos que assim a adrenalina assim é muito próximo, é muito parecido. Então, isso me ajudou muito, né? Essa bagagem de campeonatos, tudo me ajudou bastante a poder, assim, chegar nesse momento e ver assim, uma plateia, né? E conviver com isso de uma maneira assim mais confortável, né? E foi assim, eu me concentrei, procurei assim legal meu pensamento, que é uma coisa que intuitivamente a gente já faz e depois eu fazia desde que eu comecei a competir e assim eu vejo que muitas pessoas fazem também, né? Depois é que eu entendi um pouco melhor o que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo. Eu ligava o meu pensamento naquelas pessoas que traziam um pouco mais de confiança para mim, assim que eu sabia que vamos dizer assim poderiam ser um exemplo para mim, né? E que então assim, por exemplo, eu tinha como referência assim o Sérgio Penha, né? Então, que para mim assim em termos de trocação, jiu-jitsu e tal, eu firmava bem meu pensamento, me lembrava dele. Então essa ligação assim pelo pensamento, né, que eu tinha com ele, assim, com outras pessoas, o Rickson, que também foi uma referência para minha geração, né? Então isso tudo me fortalecia, trazia assim mais equilíbrio, assim, mais entusiasmo para lutar, mais vigor, né? E era uma coisa que eu fazia um pouco que inconsciente, e depois eu fui, vamos dizer assim, aperfeiçoando, né, essa ligação, né? Pelo pensamento a gente pode se ligar, né? Se ligar na fonte do equilíbrio, se ligar em tudo que a gente precisa, né? Pelo pensamento. E aí depois você partiu para o Japão, começou a participar do Vale Tudo no Japão, né? Fez alguns anos lá. E como é que foi? Aí você já chegou com uma experiência, né, de já ter lutado
nos Estados Unidos. E aí, como é que foi essa jornada no Japão? Lidando com isso Então, tudo também, essa novidade, até fuso, todas aquelas dificuldades também que o lutador passa. no Japão, assim, eu lutei em 96, né, no Extreme, e depois em 90, aí de lá a gente fez um contato com a imprensa japonesa, né, e eu fui em 97 lutar no Japão Open, né, e assim, em 97, eu já não era a primeira luta, então eu já estava assim um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais preparado, né, e no Japão, vamos dizer assim, a opinião minha e o André também já expressou a mesma opinião, né? O lugar mais difícil de se lutar é nos Estados Unidos, né? No Japão, assim, até pela receptividade do japonês, assim, vamos dizer assim, o silêncio, quando você luta ali é um silêncio, não tem aquela torcida contra, é uma coisa assim mais branda, né? Emocionalmente falando, né? E para mim foi uma grande satisfação, porque eu cresci, né, vendo os filmes, né, a gente via quando era pequeno filme de artes marciais, né, então sempre estava associado assim ao Japão, China, né, e em determinado momento da minha vida eu estar lá no Japão, né, lutando assim com os japoneses aplaudindo, lutando contra japoneses, dando seminário, ensinando no Japão, né, então, para mim, isso foi uma realização de um sonho, né? Que eu não imaginava que eu pudesse viver isso quando eu era criança, né? E mal pensava em um dia estar no Japão lutando MMA. Realmente, sonho não tem limite, né? Nem assim, nos meus melhores sonhos eu poderia ter assim imaginado isso. Maneiro. E, cara, eu tive a oportunidade de ver você lutando de perto no WFA em Las Vegas, que foi até a estreia do Shaolin também. E eu tive a oportunidade de ver de perto e fiquei muito impressionado com a tua calma. Por um acaso, você lutou com um havaiano, que era duro, um cara duro, tinha uma experiência boa, tinha a mão pesada. E, cara, realmente você, porra, botou uma clínica no cara, sem querer puxar teu saco, mas realmente foi clássico jiu-jitsu de botar para baixo, passou, pegou, realmente foi impressionante, cara. Você tirou o cara para nada. O que você lembra daquele evento? Lutei com o Stephen Pauling, né? É É. engraçado que assim, porque quando eu derrubei ali, eu sabia que ele tinha sido, eu ouvi dizer que ele tinha sido Golden Globes, né? Uhum. E então assim, eu sabia que na trocação assim, essa é muito difícil para mim, né? Uma luta assim, um grande risco de eu ser nocauteado ou então assim, sofrer bastante com a luta em pé, né? Então eu procurei botar logo para baixo, né? E quando eu derrubei, o meu plano não era assim, que a luta eu acho que demorou 1 minuto e pouco, Uhum. mas o meu plano quando eu derrubei era ficar ali um pouquinho dentro da guarda, dar uma respirada, deixar ele fazer um pouco de força para se cansar. E só que ele deu assim um soco na minha cabeça, assim meio que, vamos dizer, na curta distância, um soco que é aquele soco que você olhando de fora parece que não está tendo impacto nenhum, né? Mas eu senti um impacto tão forte com aquele soco ali dentro da guarda que não dava para eu ficar ali dentro. Então ele me fez mudar a minha estratégia, né? Aquele soco aparentemente sem muitas pretensões fez virar a luta toda, porque eu, ao contrário de outras lutas que eu não tinha sentido aquele golpe nas mesmas situações, ele me fez sentir muito. Então eu já saí um pouquinho eu até temia apagar com o soco ali dele eu por cima da guarda dele, né? Dentro da guarda dele. E quando eu saí um pouquinho, ele me botou o pé na cintura e me empurrou. E eu meio que desequilibrei e segurei o pé dele para não cair. Aí na volta eu já cheguei do lado. Eu dizia assim, foi um dia de sorte para mim, né? Então a Maurício até o Maurício depois falou, nossa, que escolinha. Eu sabendo que não era bem isso, né? Então, a luta mesmo, assim, para quem viu de fora, pode ter sido uma coisa, mas a história que eu conto foi que eu ia descansar, não pude descansar porque ele me deu um soco, eu fiquei com medo de apagar ali. Quando eu fui sair, eu quase equilibrei, me agarrei na perna dele e caí do lado. E aí a coisa foi dando certo, né? E aí eu consegui finalizar assim. Acho que essa foi uma das lutas assim que se eu tinha alguma sorte para gastar, se eu não gastei toda ela, gastei boa parte dela ali, né?
faz parte, né? E tem lutas que às vezes as coisas não dão tão certo, né? E essa eu acho que foi uma luta que deu. Eu acho que as coisas deram muito certo para mim, porque realmente é um lutador assim que, em nível de qualidades, eu acho que a maneira como foi, eu acho que não, vamos dizer assim, não resume todas as qualidades que o Stephen Pauling tem, porque seria muito difícil. Eu acho que se a gente lutasse mais 10 vezes, dificilmente aquilo ali ia se repetir da forma como se repetiu, assim, pelo tempo que foi, né? 1 minuto e pouco. Coisas que fazem parte, né? Tinha o potencial de ser uma guerra, né? Com certeza. E o que apresentou ali, o resultado que apresentou, não, vamos dizer assim, não, naquele momento não refletiu assim a equiparação de lutadores, né? Eu acho que ele era uma pessoa bem qualificada. Inclusive ele foi um dos caras que ganhou do Kid Yamamoto, né? Que na época no Shotô, né? Era um dos caras mais duros assim que tinha na minha categoria, né? Era um dos caras que eu achava que se eu fosse lutar eu teria mais dificuldade para lutar, que era a combinação assim muito ruim para quem é do jiu-jitsu na época, né? Que era o wrestling e boxe, né? E então assim o Kid Yamamoto trazia bem essa combinação e o Stephen Pauling foi nocaute técnico, né? Deu um soco, eles começaram a trocar, abriu e a luta precisou ser interrompida, né? Então, realmente é um lutador de grande valor, com certeza. E a tua experiência no UFC, como é que foi mentalmente falando também, né? Comparado, né? O UFC já estava começando a ficar pegando mais fama, cada vez mais, tal. Como é que foi essa experiência? Assim, no UFC eu lutei na categoria acima da minha, né? Porque ele estava Verdade. inaugurando a categoria de 70,5, né? Quilos, 70,5. E ainda não tinha cinturão, então foram feitas algumas lutas ali inaugurais. Eu lutava na categoria de 65, né? Que seria do Zé Aldo, que o Zé Aldo foi campeão, né? Então eu lutei porque era um mercado novo que se abria, né? Na época no Japão tinha um Shotô, o próprio Pride estava fazendo também 70 quilos, mas não fazia 65, né? E, então era o que tinha, né? Então eu fui lutar lá e realmente o UFC é um evento bem mais tenso, bem mais assim do que os eventos no Japão. E essa experiência emocionalmente falando, vamos dizer assim, psicologicamente, o fator assim que eu registro foi essa visita, né, do que eu contei antes, né, da pessoa que foi lá no quarto do hotel e falou e tal, foi o aprendizado que ficou ali, mas um evento tenso, uma luta assim intensa mas foi uma luta acho, boa, né? Achei que para hoje eu vendo assim o resultado, né, numa categoria acima com o campeão que ainda não tinha o cinturão, mas que na sequência ele já foi o primeiro campeão dessa categoria, né? E eu fiz uma luta assim que foi por pontos assim, e assim teve até algumas pessoas que acharam que eu poderia ter levado aquela luta na decisão por pontos. Mas tranquilo, eu estou assim satisfeito com a luta que eu fiz. Infelizmente eu não pude dar sequência no evento, né? Não fui chamado para nenhum outro combate no UFC, mas naquele momento também essa categoria de 70 quilos assim, ia ficar um pouco difícil para mim, porque era a categoria acima. Eu poderia até, como fiz, fazer uma ou outra luta boa, mas ter uma carreira assim, É que realmente para mim tinha que ser. a galera tava começando a descer de peso, tá começando a fazer corte de peso já também. Pois é, eu mal tinha 70 quilos. Tinha 70 quilos já no final, assim. Eu estava com 70 quilos, mas a gente sabe que nessa categoria de 70, às vezes a gente pega pessoas com 80 quilos, né? E, assim, você realmente fazer uma carreira, assim, numa categoria em que você está uns 7, 10 quilos abaixo, assim, não é muito fácil, né? É complicado. E olhando assim a tua carreira, falando do MMA, a gente vai falar da performance boa e não tão boa, né? Qual foi uma performance que você, do mesmo jeito, pô, você se sentiu bem, gostou muito de como você lutou no MMA? Essa foi uma luta que eu gostei, né? A do Stephen Paulo foi uma luta que deu
teve um resultado assim bem favorável, foi uma luta assim bem lutada, foi uma coisa assim bem tranquila. É o que todo lutador de jiu-jitsu espera, né? Entrar, botar para baixo, finalizar e sair ileso, né? Então, é o melhor dos mundos, ainda mais com um lutador daquela qualidade, né? A luta que eu fiz com o Ikeda no Japão Open em 99 também foi uma luta bem assim, que eu achei que eu desenvolvi bem, assim, a parte de chão, a parte de trocação, eu já estava assim, um pouco mais, que eu passei um tempo morando no Canadá, então lá só tive a oportunidade de treinar boxe, né, assim, com mais intensidade, né? Então foi uma luta que eu já entrei para trocar um pouco mais em pé e tal, gostei também. E no Japão era, se fosse para decisão, era empate, né, naquela época, em alguns eventos. É, no Japão Open é assim. Então, na realidade, eu lutei 3 vezes no Japão Open, eu acumulei 3 empates, porque não havia decisão por pontos, né? Ou nocauteava ou finalizava para ser o vencedor, né? E talvez até tenha sido por isso que o evento assim não tenha prosperado tanto, né? A É. maioria das lutas era empate, né? E qual foi um evento de MMA que você olha para trás e falou, pô, cara, não rendi legal, e o que você aprendeu dessa experiência? Assim, eu na derradeira luta que eu fiz, né, com o pequeno, eu acho que assim, o que eu aprendi, né, quando eu lutei com o pequeno, eu sabia que é uma análise que eu sempre faço quando eu vou lutar, seja jiu-jitsu, seja MMA, né, o que eu faço inicialmente a análise como é que eu posso perder a luta, né? Como é que a pessoa pode me vencer? Então eu procuro fazer um trabalho para deixar o mais longe possível essa derrota, né, longe de mim. Então eu vi assim que primeiro era a guilhotina que era o ponto forte do pequeno, né? Então eu vi se ele pode me ganhar com a guilhotina e se essa guilhotina acontece quando eu entro nas pernas, então uma coisa que eu não vou fazer de jeito nenhum é entrar nas pernas dele, né? Que a maior chance de vitória que ele teria ali, eu não vou dar essa oportunidade para ele. Então eu fiz um treino assim um pouco mais preparado para trocar em pé e para, se fosse derrubar, vamos dizer assim, da cintura para cima, né? Mais utilizando os recursos da greco-romana, sem entrar nas pernas, que foi o que eu fiz a minha carreira inteira. No MMA foi entrar nas pernas para derrubar, né? Então nessa luta o meu treinamento visava uma inovação assim perto do que eu vinha fazendo. E o que aconteceu é que na última luta que eu fiz na minha carreira de MMA, isso é análise que eu faço depois, que eu fiz depois, né? Os papéis se inverteram, né? Eu virei o trocador e o Alexandre Pequeno virou o grappler, quer dizer, eu entrava e caía, ou seja, o que eu sempre fiz nas outras lutas acabou se voltando contra mim, né? Então, eu talvez devesse ter acreditado um pouquinho mais na minha origem, né? E não ter trocado tanto, porque eu me expus de uma maneira que eu não estava assim tão acostumado a me expor e acabei que eu fui derrubado praticamente em todos os rounds. E aí depois assim, com um atleta como ele, com a qualidade que ele apresentava naquele momento, era difícil assim eu cair por baixo e vencer a luta, porque ele não era leigo, né? Ao contrário, era o Lógico. campeão de Shotô e tudo. E se eu tivesse também caído por cima, eu tenho a certeza que eu também ia dar um trabalho maior do que eu dei quando eu caí por baixo. Por baixo, a minha o meu posicionamento vai mais no sentido assim defensivo, né? Mas eu não conseguia assim encontrar um momento bom assim para definir a luta. Na trocação, quando eu teve uma hora até que eu encurralei ele ali no corner, mas e ele se fechou e eu peguei a cabeça dele para dar a joelhada. Quando eu dei a joelhada, ele pegou minha perna e derrubou. Quer dizer, então o aprendizado que fica é que foi esse, né? Que assim, acho que a gente que tem uma vivência numa modalidade, né? A gente não deve se desgarrar tanto dela, né? A gente tem que trazer a ferramenta das outras modalidades, mas sempre em acréscimo, né? Aquela tua pedra angular, né? Que é a tua onde você realmente assim, vamos dizer, se aproxima do domínio, alguma coisa que você tenha mais assim consigo, né? Porque é a tua
tua essência, a tua natureza, né? Então eu aprendi que eu não deveria ter lutado como um trocador. E como é que foi? Porque na época não tinha aquela galera, pô, lutador profissional, eu só faço isso, só treino para lutar, né? Outra época. Como é que era para você, durante a sua carreira do MMA, conciliar isso, a vida, né, fora dos rings, e porque a dificuldade de pagar conta, de ter que fazer e se preparar, como é que era para você naquela época? Na realidade, isso que você está falando uma realidade, né? A gente que não mudou tanto hoje em dia, né? Não mudou tanto hoje em dia para a maioria das pessoas. Eu acho que a viver assim da luta hoje, assim, vamos dizer assim, como Uhum. lutador ainda é uma coisa para poucos, né? Até no MMA que paga bolsas assim muito boas, mas se você for ver assim o universo, podiam ser melhores, né? Mas ainda assim são boas. Mas se você for ver o universo de lutadores e o universo de pessoas que realmente está recebendo um dinheiro que dê para ter assim e garantir uma vida boa e garantir uma aposentadoria, né? Porque a carreira do lutador é bem curta, né? Vai até ali assim em alta qualidade assim, no máximo até uns 40 anos, já sendo bem otimista. E então, média, né? 40 anos, média. Então, eu vejo que é um desafio para a pessoa que quer viver como lutador ou de jiu-jitsu. O jiu-jitsu, então, eu acho que ainda não é viável, porque a quantidade de pessoas que realmente ainda está ganhando dinheiro com luta, jiu-jitsu é muito pouca. Praticamente se resume a um campeonato quase serem os mesmos. Então, não há tanta oportunidade para os outros. Mas, assim, na época, né, vamos dizer assim, o que me sustentou foi porque eu sou professor, né, de arte marcial, né? Então, isso para mim não entra em conflito com a minha atividade profissional, que é dar aula, né? Então, ainda há um ganho indireto para quem está lutando MMA na sua academia, né? E então o tempo que eu estou na minha academia também dando aula, eu procurava, né, compatibilizar com o meu tempo de treinamento, né? O ideal seria que eu só treinasse. O ideal seria que eu só treinasse, pudesse dedicar o restante do tempo à minha recuperação, né? Mas e nem sempre isso é possível, né? Às vezes eu acabava o treino, tinha que dar uma aula, mas pior do que se eu tivesse que ir para uma outra atividade Com profissional certeza. que não tivesse nada a ver com o jiu-jitsu. Então, deu para conciliar bastante coisas, em razão da minha atividade profissional ser lecionar, né, o jiu-jitsu. Né? E quando eu falo a palavra superação, qual foi uma luta que vem na sua mente? Quando eu falo superação, pode ser alguma dificuldade que você passou durante a preparação, pode ser recuperando de uma lesão, ou de repente uma lesão que aconteceu durante a luta. Qual um evento que vem assim à tua mente? Eu acho que todas as pessoas que lutam, né, elas têm que superar muita coisa, né? Então, acho que todas as lutas que eu fiz, e, e acredito que isso se aplica também aos outros demais lutadores, cada um tem uma história de superação, né? São coisas que você abre mão na sua vida, né? Até coisas simples, às vezes relacionadas à alimentação, às vezes é tempo de convívio com pessoas que você tem que abrir mão para poder estar treinando, são eventos que você deixa de participar e tal. Isso são abdicações, né? Que realmente você tem que superar alguns desejos que você tem, né? Para você poder dar o passo adiante, né? Então, você tem que superar as suas limitações técnicas para ter um aperfeiçoamento cada vez maior da sua forma, né? Algumas coisas você ainda não consegue fazer, você tem que encontrar uma forma melhor de alcançar o resultado. Você tem que alcançar, assim, você tem que superar, né, as limitações impostas pelo teu físico, né, que às vezes eu só percebi
que eu vivi durante anos com dor depois que eu resolvi parar de lutar profissionalmente. Aí eu senti alguma coisa assim diferente em mim e eu procurei perceber o que era, né? Algumas coisas diferentes, mas uma delas foi que eu estava sem dor. E eu vivia, nem que se fosse uma afta, um machucado na boca, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas sempre tinha alguma coisa, uma desde as coisas mais simples até as coisas assim menos simples, mas eu sempre tinha alguma, era muito comum, não vou dizer sempre não, mas era muito comum estar assim com alguma coisinha que está precisando assim mais saúde, né? Melhorar, né? Alguma contusão, alguma. Então, assim, isso são coisas que a gente tem que superar, né? E assim, mas em campeonatos, teve um campeonato que eu lutei que eu estava com hepatite e não sabia, né? Então eu tive eu perdi peso, apesar de era um dia antes ainda no jiu-jitsu, era faixa roxa. E eu perdi peso e fui para casa me sentindo mal, né? Me sentindo mal e no dia seguinte eu ia lutar. E a gente tinha ainda assim um pouco aquela cultura, né? Que depois que colocasse o nome lá na lista, tinha essa de, meu irmão, fui lá fora do bar, que teve o sorteio, meu irmão, acabou, né, meu? Eu acho assim que hoje a gente até pode pensar melhor a respeito dessas coisas, né? Mas né, porque era uma cultura, né? Que como toda cultura teve seu lado bom e teve seu lado que pode ser melhorado, né? Mas então eu no dia seguinte, né? Eu tive uma muito grande e eu fui lutar com essa febre muito grande porque eu assim não. Eu pessoalmente ainda conversei com o meu professor na época e aí ele falou não, toma isso aqui. Tal. Ele não falou para eu ficar em casa lutando não, né? Falou que só passou o remédio e tal. Tomei remédio, mas não adiantava, eu não sabia o que era, né? Eu só sabia que estava com uma febre e tal. Inicialmente, como eu tinha perdido um pouquinho de peso, acho que eu atribuía a essa perda de peso, né? Quando eu estava no clube, eu perdia peso naquela época, né? Mas aí no dia eu lutei com uma febre muito grande e tal, aí fiz duas lutas, acabou a primeira luta, eu encostei, deitei ali, fiquei assim quase que uma situação bem difícil, né? E aí me chamaram, eu levantei, aí fui, fiz a segunda luta. E aí quando terminou a luta, eu fui pro banheiro, né? Eu fui me atendendo no banheiro e aí a minha urina já saiu quase que preta. Eu até na época eu achei que era sangue. Mas e foi no campeonato que o pessoal da luta livre invadiu, né? Eu ainda saí ali, ainda vi de cara aquela galera da luta livre lá, né, cara, sendo forte, né? E eu daquele jeito assim, meu, aí eu fui pro banheiro, aí urinei ali, aí eu fiquei assim um pouco preocupado, achando que tinha havido um excesso e que esse excesso tinha me prejudicado ali, né? E aí eu fui para casa, tal, fui para o médico, aí eu descobri que eu estava com hepatite, né? Então ali para mim, naquele momento ali foi uma superação. Com E certeza. assim, vamos dizer assim, é uma coisa que é desaconselhável, né? Uma pessoa lutar nessa condição, mas eu também não tinha consciência de que estava com Exato. hepatite, mas assim, que também eu não vou negar que me trouxe, vamos dizer assim, alguns benefícios, principalmente em termos de autoconfiança e tal. Exato, lógico. Depois que você passa por algumas situações assim, quase que limites, eu acho que você assim não se assusta com pouca coisa, né? Então, assim, nesse sentido que eu estou falando assim de luta, né, de Uhum. condição física, né? E, e teve também a luta que eu fiz em Abu Dhabi, que eu estava com a costela trepada, né? E eu fui lutar também ali, também foi um momento de superação. E como é que foi? O que que te motivou a voltar a lutar? Você falou em 2017, né? E o que que te motivou e o que que você sentiu de diferença da época que você era competidor? A vibe agora é completamente diferente, mais velho, você tem uma outra visão, até por que que você está competindo, né? Como você avalia assim a sua volta às competições? Assim, o que eu posso dizer assim que foi um momento que me fez muito bem, sabe?
eu realmente, assim, eu tenho esse 2017, quando eu voltei a lutar, assim, foi um momento, assim, bem especial que não só da minha carreira competitiva como praticante, mas da minha vida mesmo, né? Porque ali eu tive a oportunidade de estar lutando no Rio de Janeiro com assim alunos do lado, né? Alunos já faixa preta, uma coisa que eu não tinha tido ainda essa oportunidade de estar lado a lado na área de aquecimento com os atletas que eu assim, auxiliei a formar na faixa preta e cada um esperando o seu momento e um dando força para o outro. Então, para mim, foi uma experiência, vamos dizer assim, praticamente inédita, né? E tinha também ali, a minha família foi, então eu tenho 2 filhos que são faixa preta, então, assim, poder receber esse retorno deles ali, né? Esse auxílio, esse apoio, né? É como se algumas coisas que eu fiz para eles, assim, para os meus alunos, assim, eu tivesse recebendo de volta, né? Então, para mim foi muito legal. E o André foi lá, o Dedé, então assim, ter também assim de novo poder viver esse momento assim com o André, né, lado a lado assim, gritando, torcendo, estando junto ali, né, cara, foi uma coisa que eu assim estava sentindo falta disso aí, e não sabia, né? Então, para mim foi bem primoroso. Se eu soubesse que tinha me feito tão bem, eu já tinha feito há mais tempo. E Legal. aí, 2018, isso foi em 2017. 2018 eu não lutei, 2019 eu lutei de novo. Também participei de 3 campeonatos. E 2020 agora eu estava assim, me preparando para ir para o brasileiro. E aí estamos aqui, né, nessa situação, né, guardando aí, né? Vamos ver ano que vem o que, que nos resguarda, o que, que nos guarda aí próximo ano. Isso aí. E para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Para quem está assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo, assina o canal também. Se você estiver escutando no Spotify, passe esse áudio para frente. E também a gente está gravando isso em julho de 2020. Em setembro vai ter o primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição, preparação total do atleta. Quem quiser mais informações vai no Congresso JJ Total, é um congresso 100% online, 100% gratuito, 21 palestras com vários tópicos diferentes relacionados à preparação de um atleta, como preparação física, mental, nutrição, regras e regulamentos. Então, muito interessante. Se tiver a oportunidade de dar uma olhada lá, congressojjtotal.com. E, João, para terminar, cara, qual foi uma das maiores lições que você tira da competição para a tua vida? Que você usa, pô, todo dia. Sabe, Gustavo, o que eu vejo, cara, que assim, outro dia eu vi assim o Sonequinha, né, que eu conheci com 16, 17 anos, a gente lutando junto e tal. E ele falando assim dessa época, né, e falando um pouco de mim, falou de muitas coisas, né, mas no momento que ele falou de mim assim, ele me fez reforçar uma certeza que eu já tinha de que o grande aprendizado que fica das competições e o que fica, a lição que fica é o seguinte: o valor das competições está na quantidade de amigos que a gente pode fazer nessa trajetória, porque isso é o que fica, né? Porque os campeonatos que eu ganhei ali na Azul, que eu perdi na Azul, o Sonequinha ganhou, isso já ficou para trás. Agora, assim, a nossa amizade, assim, coisas que se a gente se encontrar, né? Essa nossa conversa aqui, Gustavo, entendeu? O que fica são isso, é as amizades que a gente é capaz de fazer, né? Ao longo dessa caminhada aí, né? O quanto que essa caminhada nos tornou uma pessoa melhor, com mais amigos, né? Uma pessoa com mais equilíbrio, né? Isso é o que realmente fica. Às vezes a gente foca muito em algumas coisas que são muito efêmeras, né? Medalha e assim, essa fama passa. O que vão continuar são os teus amigos e isso é que alimenta o nosso coração. Isso é o que fica. Esse é o grande aprendizado. Pô. João, brigadão, cara, pela disponibilidade aí de trocar essa ideia, compartilhar para o pessoal né, para os teus alunos te conhecerem cada vez mais, para as pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de saber um pouco a respeito do seu trabalho. Então, pô, muito obrigado mesmo e parabéns pelo teu trabalho em Brasília também, cara. Gustavo, eu que agradeço aí, para minha alegria também poder te reencontrar aqui, poder ter essa conversa aí, né? Esse bate-papo de amigos aí que a gente está podendo ter, né?
E também te parabenizar aí pela tua história de sucesso aí. Você que é a pessoa que a gente só ouve falar bem, assim, pela pessoa que você é e também pela qualidade e competência, né? Seriedade e compromisso com que você desenvolve o seu trabalho. E essa iniciativa de você estar fazendo isso nesse canal só corrobora tudo isso que a gente já sabe que você é capaz, né? Parabéns e muito obrigado aí por tudo. Espero que ter a oportunidade de te encontrar aí pessoalmente quando eu estiver passando por aí ou quando você estiver passando por aqui. Mas a gente se vê por aí e conversa com mais proximidade aí. Boa. Valeu, galera. Um abração, tamo junto. Os